I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala pessoal, temos aqui agora a equação de primeiro grau, né? Vamos começar a nossa terceira unidade aí, falando sobre essa equação. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem o processo de resolução para a gente chegar ao conjunto solução dessa equação. O que é? A equação do primeiro grau, ela é chamada de primeiro grau porque todas as incógnitas, ou seja, as letras envolvidas, que não é necessariamente somente o x, aqui poderia ser qualquer letra, poderia ser um y, poderia ser um a, poderia ser um b, um p, qualquer letra, tá? Eu fiz padronizado com x porque é a letra que nós mais comumente utilizamos, mas deixando bem claro que pode ser qualquer letra no lugar de todos esses x que tem aqui nos exemplos, tá bom? O caso é que a equação de primeiro grau, ela é uma equação de primeiro grau, porque todas as letras são elevadas ao expoente 1. Então, nós dizemos que este é um polinômio de grau 1. Né? Esse grau se relaciona ao expoente. Então, o que significa esse x? Esse x é um valor desconhecido que nós não sabemos, que dá 9. 3 vezes esse valor, isso aqui implica uma multiplicação entre o 3 e o x. Então, 3 vezes esse valor x dá 9. Qual é esse número? Nós já sabemos que é 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, x tem que ser 3. No exemplo 2, nós temos 5x é igual a x mais 12. Então, como descobrir, né, o valor do x? E no exemplo 3, aqui, ó, no exemplo 2 é esse, no exemplo 3, 2x mais 1 dividido por 3 é igual a 3. Quem é x? Então, nós temos que ficar chutando? Não. Para isso, criamos algumas maneiras de resolvermos encontrar o valor desconhecido do x, que simplesmente é isolando ele em um dos lados da igualdade. Como ele está aqui no lado esquerdo, eu vou pegar esse número 3 e vou transferi-lo para o outro lado da igualdade, e ele vai inverter a sua operação. O 3 está multiplicando o x, então ele vai inverter a operação ao passar e ele vai dividir o 9. Da forma que ficará x sozinho é igual a 9 dividido por 3. Assim, o x é o número 3. Tá bom? Da mesma forma, nós temos que isolar o x em um lado único da igualdade. Nesse caso, esse x ele deve ser transferido para o outro lado, para que um lado só fique com os x todos. Então, 5x, se ele está positivo, está somando com 12, ele vai negativo, porque eu estou mudando de lado de igualdade, ou seja, estava no segundo membro, que é o lado direito da igualdade, eu fui para o primeiro membro, que é o lado esquerdo da igualdade. Assim, restando ao outro lado, o 12. Como é positivo, eu não preciso colocar o sinal. 5x menos x quer dizer que tem o número 1 multiplicando o x, já que só tem um x aqui. Ou seja, 5x, eu sei que tem 5x aqui. Aqui só tem um x, quer dizer que só tem um x. 5 menos 1 vai dar 4. X menos x não quer dizer que vai dar 0x, não. Vai manter a parte literal, que é a letra x. Se você tem 5 moedas de R$1, você agora tem menos uma moeda, você vai ficar com 4 moedas, né? Então, não vai sumir o x. O x representa a moeda. 4, a quantidade de moeda que você tem. Ficará igual a 12. Observe que vai acontecer o mesmo caso que aconteceu no exemplo 1. Eu tenho 4x, eu não quero saber quanto vale 4x, eu quero saber quanto vale o x sozinho. Ele isolado. Então, para isso eu tenho que transferir este número 4, que está juntamente com x, para o outro lado. Assim, ele, como está multiplicando, irá dividindo, encontrarei o número 3 para o x e satisfaz a igualdade. No caso, se eu substituir o 3 no lugar do x aqui, na original, este lado ficará igual a este outro, ou seja, 5 vezes 3 dá 15, e 3 mais 12 é igual a 15. Quando fica 15 igual a 15, quer dizer que está tudo ok, porque
o primeiro membro está igual ao segundo membro. Se está igual, está tudo ok. Muito bem. Observaram que nesse segundo exemplo, eu primeiro tive que resolver a subtração e a adição, para depois resolver a multiplicação pelo x? Exatamente, nós vamos seguir as regras contrárias às regras das expressões numéricas. Começamos nas expressões numéricas pela potência e raiz, depois multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Aqui é o contrário, aqui nós primeiro resolvemos a adição e a subtração, depois a multiplicação e a divisão e por fim nós fazemos a potência e raiz. Não necessariamente nesta ordem, mas geralmente é assim que se procede. Observem aqui, ó, eu tenho uma soma e tenho uma divisão. O que vou fazer? Resolver primeiro a soma? Nesse caso não dá. Primeiramente, nós temos que simplificar para podermos manipular essa equação de uma forma que dê para a gente isolar o x em um único lado na ilha da igualdade. O 3 está dividindo todo mundo aqui, todo esse numerador. Eu posso simplesmente transferi-lo para o outro lado da igualdade e ele vai, em vez de dividindo, multiplicando, ficando assim. 2x mais 1 é igual a esse 3 que já estava aqui, vezes o outro 3 que estava dividindo e agora está multiplicando. Com isso, eu terei 2x mais 1 é igual a 9. Observem que eu tenho 2x mais 1. Nesse caso, eu tenho que tirar o 1 daqui para ficar somente o x em um único lado da igualdade. Ele vai ficar 9. Como era mais 1, ao passar pela igualdade, ele vai inverter a sua operação, ficando menos 1. Se eu tenho que 2x é igual a 8, logo, ao transferir esse 2 que está multiplicando o x para o outro lado da igualdade, já que eu quero saber quem é x sozinho, eu terei 8 dividido por 2. Se o 2 estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu sei então que a resposta é que x é igual a 4. Porque 8 dividido por 2 dá 4. Beleza? Observem como é a manipulação das equações para poder você sempre encontrar o valor isolado do x. Isso nós chamamos de solução da equação do primeiro grau. Aqui nós temos um outro caso. Posso pegar o 3 e fazer a mesma coisa, ou o 2 e fazer a mesma coisa? O 2 não pode ir, porque o 2 ele não está dividindo todos os vamos dizer, termos. Tá? Se fosse x sobre 2 e 1 sobre 2, tudo bem, seria todos sobre 2, você poderia transferi-lo. Porém, aqui só tem um termo sobre 2 e o outro é sobre 1. Então, como você tem denominadores diferentes, você não pode fazer essa transferência. Beleza? Porém, esse 3, ele está assim. Ele está dividindo todos do numerador. Ou seja, quando o numerador não estiver sendo dividido por um mesmo número, você não pode fazer a passagem de igualdade, da igualdade para o primeiro membro ou para o segundo membro. Nesse caso, como o número 3 é um denominador que está dividindo todos, você simplesmente pode passar, certo? Então, fazendo a passagem do número 3, que está dividindo e vai multiplicando, ficará 2x menos 2 é igual a x sobre 2 e mais 1, e isso agora será multiplicado por 3. Assim, vocês terão que fazer a distributiva da multiplicação, multiplicando 3 por 1 e depois o 3 por x sobre 2. Vai nos resultar em primeiro membro é 2x menos 2, que vai ser igual a 3x sobre 2 mais 3. Pronto. Passando o 3x sobre 2 para o primeiro membro e o 2x e o menos 2 para o segundo membro, para ficar x de um lado e quem não tem x do outro, ficaremos com 2x menos 3x sobre 2 é igual a 3 mais 2. Observem que eu troquei o sinal, né? Inverti a operação.
que era mais ficou menos e que era menos ficou mais. Assim, nós teremos que resolver esta fração com x, e aqui nós já sabemos que vai dar 5. Logo, o que teremos? Temos que fazer o MMC de 2 em 1, que é 2. 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 vezes 2x vai dar 4x. Menos 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 3x vai dar 3x. E isso aqui é igual a 5. Certo? Observem que agora eu posso transferir o 2, que está dividindo para o segundo membro, e multiplicar com aquele 5, ficando 4x menos 3x, que vai dar 1x, que é igual a 2 vezes 5, que vai ser igual a 10. Tá bom, gente? Observem como é importantíssimo vocês saberem ainda a adição e subtração de frações, tá? Eu considerei que aqui tem um invisível embaixo, tirei o MMC, fiz a divisão com o primeiro denominador e a multiplicação do resultado com o numerador da primeira fração, e novamente coloquei o sinal da operação, dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima, tá bom? Ok, isso para vocês verem como é importante nós sabermos aí a base, né, os conteúdos anteriores. Temos então aqui, temos agora mais um exemplo, que temos uma certa dificuldade em podermos identificar, né, qual que seria o procedimento a ser realizado. Aqui, a grande sacada temos que igualar todos os denominadores. Para isso temos que fazer um MMC total de todos os 3, ou somente um MMC desses 2. Fica ao critério de vocês, certo? Mas também vocês podem optar por fazer um MMC dos 3. O que vai acontecer? Como nós fazemos lá nas frações algébricas, mas agora nós não queremos simplificar, nós queremos encontrar o resultado do x. Assim, nós iremos fazer um MMC de 2 e de 3. Fazendo o MMC de 2 e de 3, primeiro por 2 dá, por 3 também dá o segundo. Então, o MMC aqui vai ser a multiplicação dos fatores primos, que vai dar 6. Com o MMC dando 6, nós temos 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 vezes isso vai dar 3 vezes isso. Nós temos que fazer a distributiva. 6 dividido por 3 vai dar 2, então vai ficar 2 vezes isso. E nós podemos continuar aqui, ó. Aqui, ó, o MMC vai ser 1, né? Então, aqui como se tivesse acrescentado 1. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes x vai dar 6x. Como tem igualdade no numerador, nós cancelamos o MMC. Assim, vamos fazer a distributiva. 3 vezes x e 3 vezes 1 vai dar 3x mais 3, esse mais daqui. 2 vezes x e 2 vezes 2 vai ficar 2x mais 4 igual a 6x. O que vamos fazer é o seguinte: não temos nenhum outro número além do x no segundo membro. Vamos transferir então o 2x e o 3x para lá, invertendo então a sua operação. E quem não tem o x, mantemos que é o 3 e o 4. 3 mais 4, dando 7. E o 6x que estava lá agora ficará com menos 3x e menos 2x. Assim, 7 será igual a 6x menos 3x com menos 2x, nós temos que é menos 5x. 6x menos 5x, temos que o resultado é 1x. Logo, o nosso x vale 7.
Ou seja, na equação de primeiro grau, nós temos que encontrar o valor do número desconhecido, que é nossa incógnita, que está sempre elevada a um expoente de número 1, onde teremos uma igualdade, pois assim vem o nome à equação, e é a equação porque tem igualdade, e encontrando sempre um valor possível para x em todas essas situações. Aqui são alguns exemplos, vocês vão fazer as atividades para compreenderem melhor. Até a próxima. I never made it,